Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Cenas como essa fazem parte do nosso cotidiano. Buscar o enquadramento perfeito no set, acender um refletor e ajustar... Aí vai estar o câmera aqui bem bonitinho assim. Para uma boa produção. Mas só isso não basta. É preciso ter cautela, pois a sua segurança também é sua responsabilidade. Um descuido pode lhe custar a vida. Meu Deus, E aí, Marco, beleza? Ai! Aí leva um tiro no meio. Em 76, houve um projeto que era patrocinado e financiado pela Globo, TV Educativa e a UERJ. E eu fui uma dessas alunas, né, que a UERJ e a Globo e a TV Educativa estavam realizando, para que a gente pudesse fazer as aulas práticas dentro da própria emissora, né? Ocorre que nessa capacitação a gente sempre tem, né, profissionais que ficam observando o teu trabalho. Fomos convidados para fazer um curso dentro da própria Globo. Dos mais de 100 candidatos, havia só 3 vagas e eu fui a segunda colocada. Nesse período da Globo foi uma experiência muito grande, porque a Globo é uma grande escola, né? E eu fico feliz em dizer que cheguei a trabalhar durante esse período lá. Logo depois, em 80, eu fiz uma nova seleção, e aí agora era já para a TV Educativa. E fiquei ali dentro da TV Educativa durante 8 anos. Fui muito enriquecido, né, pelas experiências práticas vividas naquele período. Em 87, peço demissão e fico durante 2 anos com a realização de um projeto meu e não deu certo. Então, eu fui novamente convidada e aí nesse período eu ingressei na TV Manchete. Você no mercado de trabalho, você passa a ser conhecido por um grupo de pessoas que sabe do teu profissionalismo, da tua vontade de realizar um trabalho. E isso aqui te deixa portas abertas para qualquer momento você poder voltar, né? Eu tive essas grandes oportunidades. E na Manchete eu vinha trabalhar como operadora de áudio, né? E logo 1 ano depois eu já estava como sonoplasta. Essa oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? E conseguir consolidar no mercado de trabalho, me deu esse gancho, né, de poder conhecer diversas áreas e poder realmente exercer a profissão. Eu nunca deixei de estudar. Nunca deixar de estudar, se preparar para uma situação em que você possa vir a galgar posteriormente, né? E nesse período eu me formei em jornalismo, né? Por isso que eu tive a oportunidade de vir para a unidade escolar, para poder exercer a profissão como professora de áudio, né? Na área de produção audiovisual. Tínhamos, eu lembro, 3 câmeras betas que funcionavam, tinha iluminação no estúdio, tinha, enfim, até manutenção dessas câmeras. Vinha uma pessoa fazer manutenção aqui. Eu posso passar para eles, né, técnicas de fotografia, para depois eles irem para a câmera. E aí o pessoal aqui concordou.
na garra e na coragem, trazer a exposição do fotógrafo Custódio Coimbra, meu camarada, e aquela exposição estava muito linda, muito bonita. E quando a exposição acabou, eu falei pro Custódio que se ele não queria expor lá na escola. E o Custódio Coimbra veio para cá. Meu pai botou todas as fotos do Custódio numa Kombi, com aquelas molduras, com tudo, cara. Eu super preocupado, mas acabou dando tudo certo. Entrei aqui por concurso público em setembro de 1999. Em 99 ainda se usava esse tipo de equipamento de câmera Betacam. Mas eu estranhava porque eu vinha da fotografia, eu vinha da câmera e ainda usava fotografia com filme, fotografia analógica, né? E eu estranhava que aqueles alunos já usassem câmeras betas usadas, né, nas grandes emissoras de televisão. A minha experiência é com fotografia, então eu posso passar para eles, né, técnicas de fotografia, para depois eles irem para a câmera. E foi assim que começou a minha história aqui como professor da Adolfo Bloch. Infelizmente a gente pegou um período muito ruim no Rio de Janeiro, uma crise avassaladora. Eu tenho um pé na realidade, alguns aqui me chamam de pessimista. E a nossa escola está aí um pouco, né, sem recurso, completamente abandonada. Passamos por um período aqui muito difícil. E como diz o Bob Dylan, né, o vento vai trazer as respostas. O vento, my friend, o vento vai responder. Antes de entrar para a escola, eu tive a oportunidade de ser militar e lá dentro do militarismo eu conhecia a fotografia. Na época eu fazia engenharia civil e por ter me apaixonado pela fotografia eu larguei o curso e fui fazer comunicação social e me formei na área de publicidade e propaganda. Além disso fiz outros cursos como arte, fiz também pós-graduação e fiz também o mestrado. Aqui na escola Adolfo Bloch eu ministro aula no curso de produção de áudio e vídeo, nas disciplinas técnicas de captação de imagem e técnicas de câmera. No curso, os alunos aprendem vários tipos de técnicas ligadas, né? A câmera, a fotografia, como enquadramentos, movimentos. Hoje aprenderemos como usar o TP, aula dada pelo professor de câmera Valdemar Alves. E no final do curso, eles apresentam um projeto que eles podem até utilizar como currículo. Trabalho numa empresa de televisão, que é a TV Brasil, como operador de câmera, onde me dá a oportunidade de trazer a experiência do mercado de trabalho para a sala de aula e fazer com que os alunos tenham uma formação profissional mais voltada para o mercado de trabalho. Também tive a oportunidade de participar de um concurso musical, onde deveríamos escrever a letra e música da escola e eu fui o vencedor desse concurso. Então, atualmente, o hino da escola foi composto por mim. Entre a história e glórias vividas, e se avistar a bênção do Redentor, está firmada a nossa escola querida, onde estudo com orgulho e amor, a sua imagem é bem refletida do patrono que se fez honrar. Eis um exemplo de vida, Adolfo Bloch, vamos homenagear. Bom, eu estou aqui há 20 anos nessa escola, mais ou menos 20 anos, trabalhando com... Engraçado que são 20 anos trabalhando com mais ou menos 20 pessoas, das quais eu me orgulho muito de ter como companheiros, né? E gosto muito da carreira, da profissão de professor.
Eu acho que eu me encontrei como professor aqui. A minha procedência é da prática de jornalismo. Eu formei na UERJ como jornalista. Passei algum tempo entre estagiário e profissional na Rádio Tupi, depois algum tempo em jornais impressos, mais para cá no setor de jornalismo da TV Record. E aí, mais adiante, eu fui fazer uma pós-graduação no exterior, quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso para cá, para a Escola Técnica Adolfo Bloch. E nesse período já temos aí 20 anos de trajetória, dos quais eu muito me orgulho, trabalhando com alunos, muitos alunos que já estiveram aqui conosco destacados no mercado, vários trabalhando em outras áreas também, mas que de uma certa forma o que a gente vê é que a trajetória, a passagem aqui nessa escola, pela sua singularidade, ela ajuda para a vida, que eu acho que é o que também é importante. Não é só receber o conhecimento técnico, mas também você ter o convívio dentro da escola. A escola é praticamente uma segunda casa e a gente guarda isso de uma forma assim primordial, né? É onde você faz os seus amigos, onde você tem as suas primeiras convívios sociais e também alguns limites a serem superados, alguns obstáculos a serem superados, o que faz parte da vida, né? E é muito bom por ser uma escola de ensino médio, então pega o adolescente, né? E é aquele momento que é único na nossa vida, a gente está experimentando as nossas primeiras emoções, as nossas primeiras relacionamentos amorosos, as amizades que perduram, o convívio com os professores, e isso você guarda para o resto da vida. É um momento único nosso e a gente eu, por exemplo, me sinto privilegiado de participar de uma certa forma, com uma contribuição extremamente humilde da vida desses jovens. Eu acho que isso daí é muito legal, é uma coisa assim que me deixa muito grato com relação a isso. Não é somente vir para cá, dar a minha aula, no final do mês ter o meu salário, mas sim o que eu também consigo ganhar para mim, né, como pessoa, e eles me completam da mesma forma como eu tento completá-los em termos de conhecimento. O convívio com os alunos, a gente aprende muito, né? A maioria dos clássicos que vão ser adaptados aí já estavam escritos, né? Eles são, na grande maioria, do meado do século XIX para o final. Frankenstein é desse período. Alguns educadores que dizem que a verdadeira aula é quem aprende é o professor. Eu acho que é realmente isso. Isso daí é uma coisa que marca na nossa trajetória, ok? Essa escola é muito especial e esse depoimento pelos 21 anos da escola nos emociona bastante devido ao amadurecimento que nós tivemos ao longo desse tempo, enfim. Eu fui aluna de escola técnica, fiz a minha licenciatura, minha primeira licenciatura, para lecionar para o ensino profissionalizante, a especialidade de eletricidade. Então, trabalhar com um público que busca uma profissionalização é muito especial. Eu trabalhei um tempo na indústria, nos anos 80, e logo depois percebi que eu precisava um pouco mais, precisava crescer um pouco mais na profissão. Então, busquei um curso de licenciatura e depois oportunidades na área docente. Trabalhei alguns anos em escolas particulares e em 2000 eu prestei concurso para a Rede Faetec. A Adolfo Bloch foi a primeira escola da rede onde eu vim trabalhar e com ela, né, aqui nesse ambiente, eu cresci profissionalmente. E por quê?
essa ideia de que eu cresci junto com a escola, porque o curso de produção de áudio e vídeo tem uma formação muito variada. Ela é específica por um lado, mas ela abre muitas frentes de trabalho. E com esse entendimento eu precisei amadurecer em relação ao meu trabalho em sala de aula, a trazer um pouco de prática, de experimentação para o curso, né? Então, nos 2 primeiros anos foi um período de adaptação, porque eu vinha de escolas onde eu tinha laboratórios para trabalhar e as coisas organizadas nesse sentido. E aqui eu encontrei um outro ambiente, um ambiente que não estava preparado para essa atividade, né? Para uma atividade mais prática. Então, ao longo desses anos, foi necessário fazer diversas adaptações ao curso, preparar a disciplina eletricidade e depois eletrônica também, para que se transformasse em algo mais aplicado, com mais experimentação, levando para o estudante um pouco da visão daquilo que ele encontra no mercado de trabalho, nessa frente de trabalho, porque são muitas as especializações do curso. Eu vejo que a escola tem, assim, eu tenho uma expectativa muito grande em relação ao que pode ser feito, né? Ao que pode ser melhorado, ao que pode ser acrescentado. Com isso, nós procuramos propor projetos que que tenham envolvimento de múltiplas disciplinas. Apresentamos ao estudante uma abordagem que trata de um problema, busca uma solução e visa uma aplicação. Essa metodologia de trabalho, ela traz uma certa autonomia para o estudante de qualquer área, mas especialmente o estudante que tem essa formação técnica. Ele vai para o mercado de trabalho com mais segurança, com mais independência, com mais autonomia. Que são acoplados para fazer verificação de nível de estresse, de medição de glicose. Eu vi um aqui, esse é invasivo, superficial, para fazer uma checagem de nível de glicose. Então, quem é diabético, que depende de insulina, isso pode estar acoplado a uma bombinha de insulina toda artificial. São 4 terminaizinhos ligados aqui, um parzinho de alimentação simples para identificar a distância. Velocidade não é espaço sobre o tempo, não é assim que a gente calcula? Então, se eu sei, eu paro, eu dou meia volta e retorno, ou eu simplesmente, se eu estiver num carro, eu retorno com esse carro. Eu posso ter um sensor desse lado e um outro do lado de cá. Eu fiz comunicação na UFRJ, rádio e TV. E quando eu entrei, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, eu achava que eu ia trabalhar com rádio e depois eu acabei indo estagiar no CCBB como arte educadora. Aí lá eu tinha contato com os alunos e tal, descobri que eu gostava de dar aula, gostava de ensinar, só que eu tinha esse contato por um dia, por 1 hora, assim. E aí eu senti vontade de ser professora na educação formal, eu queria, isso é uma vontade que vem desde muito cedo, desde aos 20 anos. Mas na comunicação eu não via muito essa possibilidade. Acabou que eu, ao longo da minha formação, trabalhei em projetos que envolviam educação, trabalhei na Casa da Ciência, na UFRJ, depois trabalhei no CAP UFRJ, dando aula de cinema e educação lá. Então eu tive essa experiência, mas não conseguia ver como isso aconteceria depois de me formar, porque não existia muito campo para isso, né? E eu gosto de trabalhar com adolescentes. Então eu fui fazer mestrado em educação e depois do mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, uma amiga que estava vindo fazer prova de história na FATEC me avisou que tinha uma vaga para produção em audiovisual. Eu falei, nossa, não imaginava, não sabia que existia essa escola. E aí eu estava no final do mestrado, então eu estava estudando muito, não imaginava que eu ia conseguir passar, porque eu não tive muito tempo para estudar. Mas acabei passando, porque eu estava estudando já as disciplinas de educação, acabei passando. E vim para cá e descobri essa escola, eu nem sabia onde era. Cheguei aqui em 2011
Mas às vezes eu encontro ex-alunos, eu encontrei na TV Brasil há um tempo atrás uns ex-alunos e falei assim, nossa, vocês já estão aqui, vocês faz muito tempo, né, que a gente não se vê, e eles já são adultos e tal. Eu dou essa disciplina desde que eu entrei aqui, mas já dei outras também, já dei aula de História da Linguagem de Cinema da TV. Mas essa disciplina que eu tenho dado esse tempo todo já mudou muito, assim. No início ela era mais técnica, seguia mais o que estava na ementa original, que é um codec, cabos digitais, tecnologias digitais. Cheguei a tentar dar aula de animação, não funcionou tão bem, e aí eu consegui achar um lugar de trabalhar com os gêneros audiovisuais nos meios digitais, né? E alguns debates também sobre internet, sociedade, isso depende da demanda do ano. Então, todo ano a gente... E da turma também, né? Porque cada turma tem um perfil diferente. Então, essa disciplina, ela sempre muda, até pelo perfil dela que trabalha novas mídias. Os alunos aqui da Adolfo Bloch são pessoas incríveis, assim, eu me sinto muito sortudo de trabalhar aqui, realmente, assim. Tem pessoas tem turmas, assim, pessoas que eu vejo até hoje, assim, que eu encontro com alguma frequência e que eu tenho um carinho enorme por eles, assim, né, e que quero que atravessem minha vida em outros momentos também, porque eu tenho muito orgulho deles também, assim, quando eu vejo na rua e vejo que eles estão já todos modernos, com os cabelos diferentes, ou já trabalhando e com um portfólio, sabe? Isso dá um grande orgulho, assim, das pessoas que a gente está formando aqui, que passaram pela nossa vida. Assim. Além de trabalhar aqui, eu faço letras, eu voltei para a graduação para tentar ser professora de português também, uma forma de dar mais aulas e ter mais alunos. E também eu sou musicista, assim, eu toco zabumba, uma banda de criança, uma banda infantil, e sou uma aprendiz de flauta. Acho que é isso. Eu cheguei aqui em 1998 com contrato para revitalizar os espaços dos laboratórios, colocar os equipamentos todos para funcionar, né? Eram 5 ilhas de edição, estavam paradas há muito tempo e mais de 3.400 arquivos em fita Betacam. Tudo isso foi consertado e começamos a colocar o curso de produção audiovisual para funcionar em 1998. E dentre o concurso público eu me inscrevi, fiz a prova, né? Passei em primeiro lugar e vim trabalhar na Escola Técnica Adolfo Bloch, já como professor, né, do curso de produção audiovisual, ministrando aula iniciais de eletricidade e eletrônica e assistente de câmera, né? Eu vim profissionalmente de uma emissora de TV, né, que todos conhecem, que foi a extinta TV Manchete, que foi onde eu comecei realmente a minha carreira como operador de câmera. E aqui na Adolfo Bloch aconteceu muitas coisas interessantes. O que eu mais gostei foi o Atitude no Telhado, que trouxe a vivência, né, de um programa de TV ao vivo, né, e nós pudemos levar todos os alunos para participar das gravações e das transmissões ao vivo. Isso que foi mais interessante. A minha função original, que eu passei no concurso, foi diretor de TV, mas a disciplina foi retirada da grade, então eu, para colaborar com o curso, assumi a disciplina edição não linear. Comecei na área de audiovisual na TV Ponta Negra, afiliada do SBT em Natal. Fui operador de externo de câmera, fazendo várias matérias, e fiquei sabendo que a emissora TV Cabugi de Natal, afiliada da Rede Globo, estava precisando de um editor de imagem.
E eu fui lá e me candidatei à vaga. Só tinha um detalhe, eu não sabia editar. Mas como o cara também não tinha ninguém para botar, ele me deixou ficar lá uma semana, que eu aprendi a editar junto com a editora, que iria sair da empresa, e eu assumi a edição lá. Fiquei lá um bom tempo, até que eu passei para a função de diretor de TV, e fiquei quase 8 anos nessa função, dirigindo os telejornais da emissora. Voltando para o Rio de Janeiro, não consegui vaga no mercado, é muito difícil. É muito difícil porque paga-se bem e a pessoa, quando consegue uma vaga numa emissora, aberta ou não, fica difícil dela desistir da vaga, né? Então, eu já com quase 35, 40 anos, ficou difícil eu entrar. Mas eu consegui passar numa seleção para o Senac, dei aula lá, de operação de câmera e de edição também, muito tempo, fui coordenador lá, trabalhando conjuntamente com Adolfo Bloch e Senac. É uma função que eu gosto de fazer, faço com prazer e espero que sirva de incentivo para os alunos que vão ver esse vídeo aí não sei quando, tá bom? Grande abraço. Antes eu trabalhava como jornalista numa revista chamada Sui Generis, que tinha um público direcionado para o público LGBT. E aqui eu tive a oportunidade de ensinar para um público bem específico, né? Esses adolescentes aí que vêm de vários setores da sociedade. Eu comecei fazendo trabalho com produção. Depois, com a mudança da grade, eu trabalhei com dramaturgia, porque eu também tenho uma especialização em teatro. E, posteriormente, agora eu trabalho com roteiro, né? Eu faço... E o projeto final também, que é, vamos dizer assim, o coroamento do curso, é o equivalente a um TCC. O que eu acho muito interessante na Adolfo Bloch é essa chance que a gente tem de trabalhar com o audiovisual numa faixa etária bem específica, uma coisa que, por exemplo, a nossa geração não teve, e eu acho que isso ajudou bastante. Eu também fiz aqui um projeto junto com a equipe toda, que trouxe uma série de benefícios para a escola, que foi um projeto de reestruturação da escola. Isso aconteceu em 2006, se não me falha a memória. Uma das coisas que eu acho que também é importante frisar aqui é que o aluno tem uma formação completa, né, em audiovisual. Ele passa por todas as etapas da construção de um produto audiovisual. Então vai a pré-produção, produção, pós-produção, e existe aqui essa possibilidade de ele compreender o processo todo. O que eu acho que o habilita, se ele vai para uma faculdade de cinema, se ele vai para uma faculdade de comunicação, ele fica um pouquinho à frente, né, do pessoal que chegou lá e nunca teve esse tipo de abordagem. Teve uma turma nos idos dos anos 2000, e a gente ainda estava com uma grade antiga, que era princípios de dramaturgia, e a gente usava o estúdio, inclusive, para fazer até um trabalho teatral. Essa turma, inclusive, algumas pessoas dessa turma ainda têm contato comigo, é muito interessante. A turma da Mariana Gomes. E a gente fez ali no estúdio, através de um texto que foi criado com eles, uma história assim, que se passava numa UTI, né, de um personagem que estava morrendo e lembrando das suas peripécias com a namorada, e que tinha descoberto até que tinha sido traído por ela. E essa turma comprou essa história de uma maneira tão interessante que, assim, o trabalho se desenvolveu muito mais numa linguagem teatral no estúdio do que até na linguagem do audiovisual. Então, foi um momento que eu achei muito especial, porque houve um cruzamento entre o teatro
e o audiovisual. Eu acho que essa escola teve momentos muito interessantes nesse sentido, muito marcantes mesmo, e eu achei muito legal fazer parte disso. Eu comecei aqui em 2009, inicialmente como professor contratado e depois ingressei no concurso de 2010. Uma das experiências mais interessantes que eu tive foi um dos primeiros trabalhos que eu tive, que foi uma produção que fizemos aqui no CEPAV, que é a agência modelo do curso de PAV, e foi orientando estagiários aqui do curso, em que fizemos um exercício que foi um pequeno doc, gravando sobre imagens e árvores da Mata Atlântica, que envolveu pesquisa com a ajuda da professora Tereza Julieta, de Biologia, que estava aqui à época no setor de projetos, e gravamos no Horto Botânico do Museu Nacional também. Foi todo produzido por alunos, com orientação minha e do professor Adriano, e envolve questões da área de História, Geografia, Biologia, numa linguagem leve e narrado e produzido por alunos aqui, estagiários do curso de PAV. Temos a base dupla e presente, a floresta e a escola. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com olhos livres. Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu Nacional, Pau-Brasil. A floresta e a escola, o Museu Nacional, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, Pau-Brasil. A minha formação é em fotografia, né, em cinema, e minha atuação é em fotografia, em audiovisual e também fotografia documental, que é o que eu faço fora também, atualmente com menos frequência, porque meu tempo é ocupado a maior parte com a docência. E também ministro cursos fora daqui. Uma outra experiência que foi muito gratificante foi o acompanhamento dos trabalhos de projeto final da turma de 2017, onde tivemos todos os trabalhos muito interessantes, os alunos venceram grandes desafios. Foi uma turma que se formou no ano seguinte à greve de 2016, teve muitas dificuldades e, no entanto, foram projetos muito criativos e muito bem realizados. Vou provar todo o pensamento que eu vi.
Procuro focar mais na parte prática, cuido mais dessa parte operacional de execução. A minha função é avaliar esse trabalho. Eu conheci aqui a escola do UFOBlock através dos meus pais. Meus pais trabalhavam aqui. Minha mãe era telefonista aqui da escola. Meu pai era inspetor de alunos. E como eu já trabalhava em televisão, eles me apresentaram a escola e logo depois teve um concurso aqui para ministrar aula aqui na escola. Eu fiz o concurso e fui chamado em 2001 para começar a dar aula de operação de caracteres. Fiquei um tempo dando aula como operador de caracteres, depois fiquei um tempo dando aula como câmera para cameraman e depois, agora atualmente, eu dou aula no projeto final. Bom, eu comecei como radialista em rádio, eu operava a mesa de rádio AM, uma rádio que ficava aqui perto, em Vila Isabel. Trabalhei alguns anos só em rádio. Trabalhava também com operador de áudio para banda de rock, mas era freelance. Na verdade, como funcionário mesmo de carteira assinada, meu primeiro trabalho foi como operador de áudio. Como meu primeiro registro profissional também é como operador de áudio. Depois disso, fui convidado para trabalhar em uma produtora, também como operador de áudio e como auxiliar de câmera. Aí fui trabalhar nessa produtora, trabalhei um tempo como auxiliar de câmera, mas logo em seguida comecei a operar câmera e aí fiz cursos de câmera, e aí fui trabalhando como câmera, fui trabalhando como caracteres também, de vez em quando, fazia caracteres, fazia iluminação. Em produtora a gente precisa fazer um pouco de tudo, e aí fui fazendo cursos e fui sendo promovido na produtora, até chegar a diretor de imagem. Depois disso virei supervisor de operações e gerente de operações. Hoje eu trabalho como diretor de imagem no Grupo Globo, na parte de esporte. Então eu faço produtos para Sport TV, Premiere, Combate, faço também a linha de show de Multishow, faço alguma coisa para a Globo, para a GNT, para o Canal Brasil, mas mais voltado para a área de esporte e um pouquinho para a área de entretenimento. E eu acho que o mais legal de dar aula e trabalhar no mercado é você ver os seus ex-alunos agora virando colegas de trabalho. Tive uma boa experiência agora no último Rock in Rio, agora em 2019, que foi trabalhar com vários ex-alunos em várias áreas diferentes no mesmo projeto, no Rock in Rio. Então tinha ex-aluno na parte de estrutura, de engenharia, tinha ex-aluno na parte de câmera, tinha ex-aluno na parte de edição, tinha ex-aluno na parte de produção no Multishow. Então o legal é você poder ver o que você contribuiu para a vida profissional desses ex-alunos e agora eles são colegas de trabalho. É muito gratificante isso. Sou do concurso de 99, né? Fora daqui eu trabalho na Rede Globo já há 31 anos. Lá eu trabalhei durante muito tempo fazendo trabalhos relacionados à captação de som externa,
sempre trabalhando assim, muito mais com minisséries e tal, mas também trabalhei na linha de show, no Extinto Teatro Fênix. Hoje já trabalho desde o início na Globo News, na parte de coordenação de programação, alguma coisa bem diferente, assim, basicamente a minha função relacionada a áudio hoje é muito relacionada só à parte de análise técnica, mas é muito mais voltada hoje à parte de programação de programas comerciais, né? É você manter o canal no ar, sempre acertando os horários, tudo mais, né? Estou aqui direto aqui do meu local de trabalho, né? O fato de trabalhar, né, em televisão efetivamente me facilita muito a dar aula, né? Eu já fui coordenador do curso há alguns anos, né? Pelo menos 2 anos, né? Mas o que eu acho assim interessante é que eu sempre participei muito de algumas coisas assim, não só no nosso curso, mas junto a outros cursos desses projetos da FAPERJ, né? Um bem grande que foi junto com o professor Mazaro, né? E que reequipou a escola, né? Reequipou o curso principalmente, né? E hoje você vê assim como está a estrutura, né? Que na época deu um gás muito grande ao curso, né? Mas uma das grandes alegrias que eu tive foi uma batalha muito grande junto à Globosat para conseguir a doação dos equipamentos dele quando eles estavam se mudando lá para a Barra, né? E aí era um contato direto e sempre falando o seguinte, acho que o grande trunfo foi estar sempre argumentando, olha, a gente tem muitos alunos aí que estão trabalhando com vocês, então eu acho que foi isso que comoveu na época o diretor-geral, que era o Pessegueiro, né, que foi indicado, inclusive, esse contato foi indicado pelo Amador, né, e quando a gente conseguiu isso, foram muitos equipamentos, o que na época deu um ar novo ao curso, né. Era um material que ia ser simplesmente leiloado e não foi um pouco material não, foi um material muito grande que ocupou assim na época um caminhão de médio porte, né? Onde tinham eram materiais assim que estavam em funcionamento, estavam em bom estado, só de mesas digitais de áudio foram 3, então eu acho que essas coisas assim, quando a gente consegue, né, quando a gente tem sucesso nessas lutas assim diárias, né, que efetivamente são todo dia, né, que a gente faz, né, que dão uma alegria grande pra gente, né? Então eu sei que, por exemplo, a gente agora está num momento assim não tão, eu digo assim que a gente está na parte, não vou dizer que a gente está na parte baixa da onda, que efetivamente não é isso que está, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai estar na parte alta da onda, na parte alta da onda novamente, né? Então a coisa é essa, né? A gente não está desanimando, a gente não pode desanimar, né? Porque a gente tem sempre o nosso foco nos alunos, né? Os alunos trazem sempre muitas alegrias pra gente, a cada ano que a gente vê eles produzindo vídeos, e os vídeos com muita qualidade sempre, eu acho que é esse que tem que ser o nosso foco. Os alunos trazem sempre muitas alegrias pra gente, a cada ano que a gente vê eles produzindo vídeos, e os vídeos com muita qualidade sempre, eu acho que é esse que tem que ser o nosso foco, né? A gente trabalhar por eles e tá sempre tentando fazer coisas melhores junto a eles, até porque eles trazem esse produto pra gente. É isso. 9 de maio de 1999. Não tenho muitas datas guardadas na memória, mas essa em particular eu tenho, porque foi quando ingressei como docente aqui na Adolfo, em particular no curso de PAV, e me marcou muito, profundamente. O que inicialmente eu pensei em fazer algo como sendo algo temporário, o tempo passou e são 21 anos como professor aqui, e é algo que eu gosto muito,
tenho um prazer enorme e que hoje eu vejo que é o que eu quero fazer, o que talvez eu não sabia disso. Talvez hoje, pelas questões que no momento que a gente esteja passando, é uma profissão que é desvalorizada, não é reconhecida, tem várias questões aí, não só salariais, mas no nosso caso particular aqui como curso técnico, falta de infraestrutura, mas é algo que é gratificante, é renovador trabalhar nessa área de educação. Foi aqui na Adolfo Bloch que eu conheci, fiquei sabendo quem foi Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Paulo Freire. Eu sou formado em jornalismo. Na época eu não tive isso, não conhecia essas pessoas que são tão importantes na vida do país. Dentro da faculdade eu vi que eu gosto de escrever, mas aí eu identifiquei na imagem uma paixão. Eu falei, olha, o que eu de repente escrevo em 3 parágrafos, 4 parágrafos, uma imagem, aquele chavão, aquela frase, uma imagem vale por 1000 palavras, e isso me arrebatou. Então comecei a fazer fotografia durante algum tempo em jornais de bairro. Foi depois, aí era a época de década de 90, e eu fui então para começar a fazer alguns cursos nessa área de vídeo, mas eu me identifiquei mais ainda no audiovisual, fazendo como cinegrafista, né, trabalhando com imagens em movimento. Aí ingressei nessa área, trabalhei em algumas produtoras, em emissoras, e enfim, adoro o que eu faço. É algo até que, como professor, eu falo para os alunos, vocês têm que gostar do que vocês fazem. Então, o mercado de trabalho é importante, salário, enfim, mas vocês têm que gostar. O professor não era algo que eu queria fazer. E aprendi a gostar imensamente e adoro. E hoje eu vejo que não é aquela história, eu nasci para ser professor, porque eu também, como eu falei, eu não me preparei para ser professor, mas é algo que eu me apaixonei. Eu participei na formação dos alunos da primeira turma aqui do curso. Os estudantes daquela época são diferentes dos estudantes de hoje. Era uma outra época, uma outra situação. Tinha uma faixa etária maior, entre 18 e 19 anos. Mas o fato de que eles, quando começaram o curso, não tinham ideia exatamente do que o curso oferecia. Eles acreditavam que você aqui era para consertar rádio, televisão. Não conheciam, se inscreveram pensando que era uma coisa e viram depois que era outra. Mas aí quando viram aqui, não, é para fazer vídeo, para fazer, gravar, e viram a estrutura aqui que a gente tem, um estúdio de televisão, câmera de televisão, ilha, eles ficaram fascinados. E aí isso me despertou, que eu vi que eles viram a possibilidade. Olha, o que eu antes eu via só como espectador, vendo na televisão lá, novela, né? E agora eu posso fazer um vídeo, outras pessoas assistirem. E isso foi contagiando, é algo contagiante. Venho agradecer, né, ao meu professor, porque apesar de todas as dificuldades que nós tivemos, ele sempre esteve perto da gente, ajudando em tudo que era possível e impossível. E sempre quis que todos conseguissem as mesmas coisas, apesar de ter uma turma muito grande. Então, meu agradecimento vai a ele, que ele foi um ótimo professor. E em relação aos estudantes dessa época, de agora, o que a gente percebe é que essa garotada ela já chega aqui com uma bagagem, às vezes algumas certas noções do que é editar, do que é gravar, câmera com celular, e a gente como professor acaba tendo que se atualizar, porque no decorrer desses 21 anos, essa área, o mercado se renovou, se transformou, o que nos obriga a procurar sempre fazer um melhor. E isso é algo que, assim, eu percebi durante um decorrer dessa função de docente. O que eu achava que era algo simples, basta, eu sei fazer isso, é fácil passar para os outros, o que eu sei fazer. Mas aí eu me deparei com o seguinte, legal, eu sei fazer, como fazer, mas o que é importante que de repente eu tenho que falar isso em 1 hora, em 40 minutos para os alunos? Eu tenho para mim uma frase dele que é a seguinte, Paulo Freire, que é a seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Eu vejo isso como sendo muito claro e muito presente. Na verdade, somos todos aprendizes. Nós temos que estar dispostos a aprender e estar nos renovando, porque isso é que nos
que nos faz andar e que nos faz poder aguentar esse nosso dia a dia, que não é uma tarefa fácil, a vida de professor de uma escola pública e de um curso como esse, que requer recursos constantes, regulares, mas que, de alguma forma, todos nós aqui, docentes do curso, conseguimos fazer com que ele fosse uma referência nesse mercado audiovisual dentro do estado do Rio de Janeiro. E é com muita gratidão que a gente percebe um retorno de ex-alunos das primeiras turmas que vêm à escola, nos procuram. Temos aqui anualmente um evento chamado Bloco IAV. Muitos desses alunos vêm aqui agora para fazer roda de conversas com os estudantes, oferecer oficinas, enfim, e é muito gratificante isso. Temos ex-alunos que também estão dando aula agora numa turma dos alunos de PAV, Pronatec, e isso para a gente é muito legal, é uma renovação, que a gente percebe que o curso vale a pena, é um investimento para aqueles alunos, para aquelas estudantes que não têm condições de pagar um curso como esse, poderem ingressar nesse mercado, onde o Estado do Rio de Janeiro é uma referência no país. Recentemente a Firjan lançou uns dados, umas informações de que o Estado do Rio é o maior produtor de conteúdo audiovisual do país, isso incluindo material para a internet, filmes publicitários, etc. Então, ter um curso e ter uma escola como essa aqui no nosso estado é algo que enfim, de uma relevância social, econômica e política muito grande. E eu sinto orgulho, agradeço participar dessa equipe aqui, que é algo realmente muito bom, né? É gratificante. Beleza. Quer fazer mais um? Vamos. Eu cheguei à Escola Técnica Adolfo Bloch em abril de 1999. E a lembrança boa que me ocorre é que eu cheguei acompanhado de um grupo. Nós chegamos aqui, Pablo, Marcelo Fogli, Adriano, e assinamos os contratos, todos nós, e começamos o trabalho. A vinda para cá foi motivada por uma leitura de um edital onde se falava em linguagem cinematográfica, um concurso para professor de linguagem cinematográfica. Então, empolgado com esse programa, com essa perspectiva, eu verifiquei que, inicialmente, a gente deveria ter um lugar para comentar, para ver e comentar os filmes. E aí tomei a iniciativa de fundar um cineclube, junto com alguns companheiros também, tentando sempre manter isso como uma atividade coletiva. Inauguramos aqui o Cineclube numa maratona Ilha das Flores. Passamos durante o dia todo esse filme para toda a comunidade escolar. Isso permitiu dar uma arrancada. Nós começamos bem, eu diria. E esse começo permitiu que nós atravessássemos esses 20 anos com uma experiência muito bem sucedida, eu diria. Dentro das limitações das condições materiais, porque não é fácil manter uma atividade regular como essa, e nós conseguimos atravessar bem esses obstáculos. De que maneira? Mantendo um espírito de equipe sempre, não deixando de recorrer, de reclamar da infraestrutura, da necessidade de equipamento. Isso é fundamental. Não se pode manter uma escola de comunicação sem uma renovação frequente dos equipamentos. E isso, lamentavelmente, não é feito. Essa preocupação, lamentavelmente, ainda não é permanente nos governos federais, estaduais, municipais. Isso a gente precisa reconhecer aqui, né, que isso falta muito. Porque a comunicação é algo estratégico para o mundo. A revolução científico-técnica que nós vivemos a partir da Segunda Guerra Mundial e ainda atravessamos, porque nós estamos no meio de transformações muito grandes, muito significativas,
não se acompanha isso sem renovação de equipamento, sem salas equipadas. E a nossa opção foi exibir curtas. Por que exibir curtas? Porque 10 minutos, 15, dá para você aguentar numa salinha como essa onde nós estamos. Um longa-metragem exigiria um cinema, de fato, exigiria condições de equipamento, de instalações que nós não temos. Mas a escola tem, a comunidade, os professores, os trabalhadores, os funcionários têm enfrentado esses obstáculos de forma a mais criativa possível. Eu acho que esse é o grande salto e saldo também. O salto maior ainda não demos, porque a gente não pode substituir o Estado. O Estado é responsável pela manutenção de um curso tão importante como esse e não responde à altura, não respondeu até hoje à altura das nossas necessidades. Mas o espírito coletivo, o espírito solidário que a equipe tem, todos os profissionais têm, mantém esse curso vivo e mantém um clima de trabalho positivo, um clima de trabalho que apesar de tudo, como eu já disse, nos mantém aqui animados e resistindo e lutando para que melhore, para que esse papel tão importante, essa missão tão importante que Paulo Freire nos legou, a gente siga. Eu lembro agora Paulo Freire porque é o título do prêmio que o Cineclube recebeu agora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Prêmio Paulo Freire. E ele é o nosso inspirador, é aquele que deve nos continuar orientando nessa trajetória. Eu entrei aqui na Escola Técnica Estadual da FUBLOC em 2001. Já tinha ouvido falar da escola. Na época eu era jornalista que cobria a área de educação e uma das minhas fontes era a professora Nilda Teves. E ela me falou, vai abrir um concurso lá na FATEC, na área de audiovisual. E aí eu realmente fui ver o edital, me encaixava e aí resolvi fazer. Aí foi uma felicidade muito grande, porque na época eu sempre cobri a área de educação como jornalista e na época eu fui trabalhar na Multirio. Eu quero que a poesia seja o prato principal do brasileiro, sabe? O nosso seja feijão. O nosso feijão com arroz. E quando eu entrei para a Multirio, me colocaram na televisão. Eu nunca tinha feito televisão. E vim aqui para dar aula de audiovisual, na área de gerenciamento de informação. E aí foi muito legal porque as coisas se casaram, né? Porque enquanto eu estava na prática, né? A gente, lógico que tem a teoria e a prática na faculdade de comunicação, na área do audiovisual, mas eu tinha uma prática ali dentro da Multirio, de fazer entrevistas, eu era repórter de um programa de televisão, e aqui eu tinha que passar aquele conteúdo também voltado para o audiovisual. Então, assim, eu acho que foi uma feliz coincidência. Ao longo desses anos, então, eu fui me aprimorando, sempre com a parte prática, né? Porque além das aulas que eu dava aqui, eu continuava no mercado. E aí foi uma coisa muito legal, né? Tentar sempre com a teoria do mercado, trazer aqui para a sala de aula e desenvolver também essa teoria e a prática com os alunos. O que é legal é que durante todos esses anos que a gente está aqui, o contexto, né, digamos assim, o cenário nacional, internacional, contribuiu muito para o dia a dia, acho que até do próprio curso, né? Com o barateamento das tecnologias. A gente pode também trabalhar também com os recursos dos próprios alunos, o celular, né? Então isso facilita bastante. Aqui na Adolfo Bloch eu sempre dei aula voltada para o telejornalismo, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então assim, é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ensinar, né, mediar esse conhecimento dos alunos entenderem que área é essa, como que se faz o telejornalismo, a gente tenta também ao mesmo tempo, tirar da caixa, né? Ou seja, que outros formatos a gente pode pensar o telejornalismo. Mas como a gente também prepara para o mercado, a gente não pode deixar de falar das coisas, né, do próprio mercado, ou seja, do que se faz. Além do telejornalismo, às vezes eu dou aulas de técnicas de redação, de roteiro, técnicas de produção, que é uma coisa que eu também gosto. Às vezes eu estou em projeto também final. Ou seja, é uma gama de disciplinas que ao longo do tempo elas vão sendo alternadas, mas que contribui bastante
não só para os aprendizados dos alunos, eu acho que a gente também acaba aprendendo com eles, né? Hoje, cada vez mais o profissional em qualquer área, mas na área da comunicação, não é um mero apertador de botão, não é um mero fazedor. Ele também tem que ser um cara que pensa, que reflita sobre. E eu acho que isso vem trazendo também uma questão de ética. Como que faz com que eles trabalhem em grupo, em equipe, respeitem as diferenças, respeitem uns aos outros, mas que tenham um objetivo em comum, que é o trabalho que tem que ser desenvolvido. E como que esse processo deles, né, de irem para a câmera, para entrevistar, para enquadrar, para pensar, o como isso é valioso. E as matérias geralmente são feitas na escola, com pautas da escola, então isso mostra uma coisa bem bacana do histórico. Uma outra coisa que eu acho que é bem bacana é quando a gente faz curtas, né? Então, assim, tem curtas muito legais, né? Porque eles trazem as ideias deles. Não venha me dizer que a conta é uma só. Você não aprendeu como desata o nó. Livre-se do laço, solte-se no espaço, abre os braços e o coração. A gente às vezes não percebe, né? Não tem conhecimento, né, do microcosmo que é a escola, né? A gente às vezes só conhece a escola ou os relatos que acontecem na escola pela mídia. Mas quando você entra na escola, você vê quantos projetos existem interessantes, né? Quantos professores estão lá dentro da sala de aula, né, desenvolvendo, quando eles fecham a porta da sala de aula, desenvolvendo projetos interdisciplinares, projetos inovadores. E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente vê isso dentro da sala de aula, a gente vê o quanto isso é importante e quanto a educação também ela é positiva, né? E ela consegue alcançar outros aspectos, né? Ela consegue realmente cumprir com o dever dela. Dar aula na FATEC, dar aula na escola do UFBlock, dar aula no curso de PAV, é um diferencial que, assim, é uma oportunidade valiosa que eu acho que todo mundo que está aqui tem. Por mais que a gente tenha desafios, por mais que a gente tenha questões, né, de infraestrutura, questões de políticas públicas, mas essa é uma experiência valiosa, porque assim, a gente está em contato com essa meninada que hoje em dia pensa, vive no audiovisual. A gente vive cada vez mais uma sociedade imagética, uma sociedade de imagem. Então, tá aqui conversando com eles sobre produção audiovisual, tentando construir com eles essa produção audiovisual e refletindo com eles sobre essa produção audiovisual, o impacto que ela gera, o dia a dia, como que a gente é impactado também por essa tecnologia e como a gente impacta essa tecnologia, é uma coisa valiosa, né? Assim, que, na verdade, acho que assim, a gente tem um time de professores, modéstia à parte, bem competente, que tem experiência no mercado, mas que não abriu mão também da teoria, não abriu mão dos conhecimentos em se aperfeiçoar. E aí acho que quando isso se junta com alunos interessados, quando isso se junta com uma direção que também apoia e investe, não tem erro. Mas acho que nessa maioridade do PAV, acho que o saldo é positivo, porque quando a gente encontra os ex-alunos lá fora, eles lembram da gente, lembram do que eles viram aqui, é gratificante, né? Porque assim, é um curso de nível técnico, ensino médio, mas que não deixa, na boa, nada a desejar para um curso superior, não deixa nada a desejar, digamos assim, para as reflexões e para as demandas e para os desafios que a gente encontra em cada etapa de ensino. A gente entende que a escola ela tem uma importância fundamental, como teve no passado, tem hoje no presente e vai continuar tendo no futuro. Em dezembro de 2019, fui convidado para ser o patrono e homenageado da turma que se formou. Dos 30 que ingressaram em 2016, a metade completou o curso. Participaram da cerimônia 4 aguerridos pavianos. Por que só 4? Foi um grupo que sofreu as consequências da paralisação e ocupação. Ficamos 2016 e 2017 na corda bamba. Salários atrasados e defasados. Escola abandonada. O desânimo e o descrédito imperou e afetou a turma. Eu quero saber, a gente vai ficar até quando sem receber? Meu filho passou no concurso, isso daqui para ele é uma vitória, né? E a gente tem que lutar para que essa vitória seja garantida e eles possam terminar o ano letivo de maneira decente. A escola está ruindo, a educação está morrendo. Como é que a gente faz? Não está na Constituição. Para quem eu choro? Homenagens são sempre bem-vindas. Em um lugar do passado também fui agraciado.
Então relembrarei. Em 1998, eu havia acabado de sair do Pinel e soube que estavam montando uma escola de televisão em São Cristóvão. Cheguei aqui e fui recebido pelo Goldman, que fala para mim: você veio do Pinel, não é? Aqui é o melhor lugar para se trabalhar. Fui admitido com um contrato de trabalho de 1 ano na produção, dar aulas de produção de TV. Eu tinha 47 anos. Comunicólogo, com graduação em cinema pela UF, instrutor nos cursos de audiovisual do Senac, inaugurei o uso do videocassete no Brasil, pois trabalhei na Multivídeo, que produzia vídeos institucionais e de treinamento, editor de VT no NUTES da UFRJ, professor substituto na comunicação da UFRJ e fundador da TV Pinel, com 12 programas produzidos. Eu tinha uma experiência em sala de aula oriunda de meu trabalho com estudantes no Senac e na UFRJ, mas não me senti muito à vontade na Adolfo Bloch, porque a primeira turma em que trabalhei eram de estudantes que vieram para o curso sem saberem o porquê. A escola tem futuro. Acho que as próximas turmas que vão vir vão pegar uma escola mais estruturada. Mas eu acho que foi legal até porque foi aqui que eu descobri o que eu quero fazer da vida, né? Deixei de ser aquele vagabundo para poder... Valeu, é isso aí. Em 99, fui empossado como professor, através do concurso público na função de professor de TV, cinema. Em 2001, a situação já era caótica e não havia diferenças com os dias atuais. Câmeras com defeitos e sem manutenção, ar refrigerado sem refrigerar, falta de funcionários. Nada mudou. Em 2004, assumi a coordenação do curso e bombardeei a imprensa e a FAETEC denunciando as péssimas condições de trabalho. Na coordenação, tive algumas vitórias. Consegui colocar uma internet rápida da Light, a primeira do Rio de Janeiro. Participei ativamente dos Block AV, trazendo convidados e palestrantes. E tivemos presença marcante em estandes de feiras de televisão no Rio de Janeiro. Durante 1 ano, tivemos gravações mensais do Atitude no Telhado, exibido na TV educativa, com a participação dos estudantes na produção e organização. A Escola Estadual Técnica Adolfo Bloch. Sim, elas que querem realizar seu sonho de se tornar um dia uma paquita. Adentrem o palco, por favor, minhas dançarinas. Para se apresentar para o grande público, seu nome? Aline. Aline, você? Thaís. Thaís, você? Fernanda. Fernanda, e você? Mariana. Uma salva de palmas para as atitudetes. Consegui a presença do então secretário de Ciência e Tecnologia, que prometeu muitas melhorias para o curso. A câmera que vocês vão ver nessa matéria foi toda feita por alunos do Adolfo Bloch. Dá uma olhada. Secretário, qual é a importância, na sua opinião, do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro ter e abrigar uma escola de comunicação como a Adolfo Bloch? O estado do Rio de Janeiro é o primeiríssimo lugar em produção de imagens, enfim, em produções audiovisuais do Brasil, em relação ao contexto mundial mesmo. Secretário, existem planos para o desenvolvimento de outras escolas como a Adolfo Bloch? Temos sim. Nós temos que consolidar este daqui, que precisa se ampliar mais, se modernizar mais, usando as tecnologias mais modernas, digitais, sobretudo, para depois tentarmos expandir para outras unidades. O que realmente não aconteceu. Faltando 6 anos para minha aposentadoria compulsória, continuo gostando de trabalhar na Adolfo e no curso de PAV. Sinto saudades do tempo em que trabalhávamos de 7 às 17
com turmas lotadas de estudantes. Hoje, com os novos currículos e o desmonte do curso imposto pela FAETEC, tenho somente 2 unidades curriculares sob minha batuta. E apesar do descaso da FAETEC, continuo regendo o ambiente de aprendizagem, tentando ser o facilitador de conhecimento desses estudantes que muito me emocionam. Meu grande legado e orgulho foi ter como estudante meu filho, que passou no concurso de 2001 e teve a certificação de editor de videotape. Ele, junto com a turma, perseveraram e produziram vídeos. Agora, muita atenção para quem mora no Sudeste. Por lá, a temperatura anda variando tanto que é melhor você perguntar para um guru se vai chover antes de sair. É isso aí. Boa noite. Boa noite e durma com os anjinhos. Agora acabou. Hoje, 20 anos depois, ele é editor na Rede Globo. Aqui o nosso Ato Conde, um dos finalizadores do programa, está dando as últimas pinceladas no nosso programa de sexta-feira, que vai estar caprichadinho. Eu espero que vocês gostem. A gente se vê então no Globo Repórter Olímpico e, como lembra aqui a nossa página inicial do computador, somos todos olímpicos. É um bom filho a casa torna. Então vai naqueles slides lá no final, só concluir aquilo. A gente falou da música, né? E a gente sonorizou dessa forma, o texto ficou dessa forma, e a edição ficou, então, quer dizer, foi tudo mais ou menos pré-combinado. Tá em preto e branco, uma alusão ao Botafogo, ao cinema antigo, e letterbox, né, que a gente usa às vezes em cinema, né, pra fingir que é um 16:9 lá, quer dizer, é 16:9. O letterbox, solta o play. General Severiano, sede do Botafogo. Entradas esgotadas para a sessão mais esperada. Otimismo para um final feliz. 2-0 Colão, vai ser 2-0. Nesse 2020 pandêmico, em que me tornei um ser de grupo de risco, a premonição de meu estudante Juan Giesta é o tema de seu vídeo de conclusão que não aconteceu. O curta fala sobre o futuro, um futuro não diferente do presente, onde a tecnologia não evoluiu tanto. O que evoluíram foram os meios de controle que o governo usa para manter a sociedade dentro de casa, para inibir a sociedade. Então, em 2020, as pessoas começam a ter o medo da liberdade. Isso a gente pode fazer várias associações com o tempo atual. Para mim, só existe a matéria e a putrefação da matéria. Então, nesse vácuo da existência, fica a saudade daqueles que convivemos no reino do sexto andar. Pablo, Fogli, Nelly, Penha. Um beijo, abraço a todos. Saúde.
canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando.